Seja muito bem-vindo de volta ao Escolha Ler. Viu? Que agora sai voz. Microfone. Funciona. É só eu ficar pertinho dele. Gente, muito bem-vindos de volta. E eu trouxe vocês aqui hoje para conversar sobre o que a gente leu aqui neste canal em maio e junho deste ano. Eu sei que eu prometi que ia voltar no final de maio e não voltei, mas é porque eu tinha lido pouco e estava sem vontade de ler. E aqui a gente só lê quando tem vontade, porque a gente é assim. Tem tanta coisa na vida que a gente já faz porque precisa, por que leitura tem que ser assim? Não, leitura tem que ser leve. E eu trouxe aqui uns pouquitos de livros que li agora em maio e junho. E eu vou começar contando pra vocês sobre o último que eu li. E quero deixar, assim, uma desculpa, sarrapado ou não, que esse livro ainda está em processo de digestão na minha mente. A Paciente Silenciosa. Não é um livro muito difícil, eu acho, para ainda estar em processo de digestão, mas eu sou uma pessoa muito lenta. Esse livro aqui fala sobre a psique humana, sobre como que a gente se comporta. Gente, vocês acreditam que eu já gravei esse vídeo e perdi o vídeo? Ai, que burra, dá zero pra ela. Enfim, o livro fala sobre a psique humana, sobre como que o homem se comporta, como né, Homo sapiens, como que as pessoas se comportam frente a determinados tipos de trauma. Nem precisa ser um evento catastrófico para ser um trauma, pode ser às vezes o jeito que uma criança é tratada durante a infância, e isso atrapalha, isso influencia nas ações dela mais pra frente, e às vezes até recebendo ajuda a pessoa não consegue. Então, fala muito sobre isso, sobre o comportamento humano. Acho que todo livro fala disso, né? Enfim, eu não esperava o final. Se você vier aqui nesses comentários dizer pra mim que esperava esse final, eu duvido. O final é bem diferentão. Eu não tô aqui pra dizer se eu gostei, se eu não gostei, porque, como eu falei, ainda tô em processo de digestão, de entender e tal. Tá meio que assentando ainda com os conceitos na mente ainda. Ainda tô aqui, né, mastigando esse livro. Li em 2 dias. É um livro relativamente fácil de ler, 340 páginas. É um livro bem facinho de ler, tá, gente? A história te envolve, você vai querendo saber mais e vai virando página, vê e já tá no final. Mas assim, eu dediquei bastante tempo mesmo pra ler. Fui dormir tarde, enfim. Foi muito tempo pra ler, gastei muito tempo lendo, muitas horas a fio. E gostei de fazer isso. Só que depois que eu terminei, eu vi o tanto que eu cansei a mente, assim, sabe? Eu tive que dar uma parada. Eu parei depois. Esse aqui foi o último que eu li. Eu até comecei a ler outros no plural mesmo. Eu acho que teve uns 2 que eu tentei ler, mas eu tava com a mente muito cansada. Vocês têm isso também? Quando vocês estão lendo, assim, meio que maratonando? Existe maratonar livro? Existe? As pessoas mais novas aí. Eu não sei, cansei a mente, aí eu precisei dar uma parada. Aí agora, final de semana, eu dormi bastante, li bem pouco. Não consegui ler muita coisa porque eu tô cansada ainda, por causa desse livro. Ó, pra você ver, ele cansa a mente da gente. Vamos continuar na literatura mais contemporânea e depois nós vamos pros clássicos. Deixa eu parar de mentir aqui, pera. Não vou mentir. Maio e junho, esse aqui eu trouxe por quê? Porque ele é o primeiro da trilogia, que eu falei pra vocês que tinha lido esse ano, e que eu ia ler esse daqui em maio, aí eu acabei lendo mesmo, e em maio eu comecei, em junho eu terminei esse daqui. E o que temos a dizer? Eu falei no vídeo que eu ia trazer uma opinião minha, sincera, sobre isso aqui. Os 2 primeiros livros são livros... Eu gostei mais dos 2 primeiros. Do segundo, eu gostei muito mais. Gostei dos personagens. Ela tem uma dinâmica do livro. É lenta, a escrita dela, né? A dinâmica com que os fatos vão acontecendo é um pouco lento. É um livro que ele é narrado em primeira pessoa e conta os pontos de vista de 3 pessoas diferentes. Então ele dá essa demorada, né? Primeiro vai em um, vai em outro, entendeu? Isso faz ele demorar mais um pouco. E a história fica assim até a metade do 3º livro. Quando chega no 3º livro, do meio pro fim, o que vem na minha cabeça foi assim: ela precisava entregar o livro pra editora e tava com a obra atrasada e tinha muita coisa pra falar.
e não dava mais tempo, porque já estava acabando a quantidade de páginas que ela podia escrever, não sei. Ela foi atropelando as coisas, mas atropelando, que parece que tudo que tinha que acontecer aqui durante a história meio que foi acontecendo muito. Lógico, aconteceu muita coisa no primeiro e no segundo. Mas aconteceu muita coisa do meio pro fim aqui. E umas coisas assim, tem hora que ficou um pouco sem explicação. Gente, eu não sei se foi a leitura ou se realmente foi isso, porque eu achei muito atropelado os fatos no final. O final, a princípio, eu não gostei. Por quê? Na minha cabeça, de romântica, de final, eu queria que já tivesse acabado ali, né? O romance tivesse dado um fim, né? Quem sou eu na fila do pão pra querer que uma menina de 17 anos, ela começou a história com 17, eu acho que ela não tinha 18 ainda quando a história acabou, e eu já queria que a menina tivesse definido tudo na vida, né? O que ela ia fazer da vida profissionalmente e da vida amorosa dela. Nossa, mas fiz uma pressão na menina, ainda bem que ela não tá me ouvindo. Calma, né? Com 18 anos não dá pra você resolver tudo assim na vida. Aí eu baixei minha bola, meio que aceitei o final. Vou ficar triste de não saber o que aconteceu depois, mas enfim. Gostei da história. No apanhado geral, assim, eu gostei. Não vou ler de novo por enquanto. Talvez eu leia, mas bem mais pra frente, que uns 2, 3 anos mais pra frente, quem sabe eu leio. De literatura mais contemporânea foi isso, gente. Foi isso, Paciente Silenciosa e os 2 últimos livros das Crônicas de Amor e Ódio. Aí vamos de clássicos. Clássicos eu trouxe literatura russa, Dostoiévski, com Gente Pobre, que foi o primeiro livro dele. Dostoiévski escreveu esse primeiro livro aqui. Mostra ao leitor a dura realidade vivida pelos moradores de São Petersburgo no século XIX por meio das cartas trocadas entre os protagonistas. É isso. Eles vão trocando cartas e você descobre ali como é que a história se passa. Não tem nenhum final emocionante que derrama lágrimas. Também, durante o livro, não é de chorar, não é nada muito assim, nossa, uou, impactante. Não. Sobre realidades da vida. E de vez em quando é bom. Viu? Lê um pouquinho sobre realidades. Fala sobre pobreza mesmo. Imagina uma cidade fria, gelada, em que todas as estações são marcadas especificamente, mas em todas elas parece que está presente o frio. O frio está no outono, o frio está no inverno, o frio está um pouquinho na primavera. Enfim, é um livro bem vida real. Esse livro aqui, gente, não tem jeito. Eu tenho uma característica com livros assim. Eu acho que clássicos de forma geral. Só tô pra me desmentir aqui em algum que eu não fiz isso. Eu começo a ler o livro e como explicar? Eu paro de ler. Eu paro de ler, não gostei da história, não tô vendo, tá desenvolvendo, nananana. Eu acho que é um pouco... Cada livro você tem que se acostumar com a linguagem, com a dinâmica do autor e se envolver com a história. De uma forma, né? Cada um escreve de um jeito, então... Cada história tem a sua cadência escrita de forma diferente. E eu acho que vem muito desse lugar, assim. Sempre volto depois e continuo ler e termino. Foi o que aconteceu com esse daqui. Já tem um tempinho que eu comecei a ler ele. E agora em junho que eu resolvi pegar ele pra ler e muito boa, que história fantástica. Gostei muito da proposta, né? Você não envelhecer, não mudar, as suas atitudes não influenciarem no seu físico e na sua fisionomia. O tamanho da liberdade que isso dá para o ser humano. E para que rumo que vai a mente dele, né? A pessoa não envelhece e tal, quem envelhecia não era ele, era o quadro, né? Foi uma pintura que foi feita do menino no final da adolescência e início da juventude dele. Foi feito um quadro desse jovem. O quadro envelhecia e o menino não. E ele se tornou homem, se passaram anos e ele teve uma vida totalmente libertina, totalmente, né, à mercê dos próprios desejos, das próprias vontades e às vezes influenciando outras pessoas. As outras pessoas sofriam o reflexo das ações, mas ele não. E o tanto que isso aflora a mesquinhez, né, do ser humano. É um livro muito bom. Muito boa a história. Tem muitos insights, dá pra tirar muita coisa. Eu não quis sublinhar ele e riscar nem nada, porque eu acho que esse livro aqui é um dos livros que eu não gostei muito da edição. Achei que ficou as letras muito apertadinhas, sabe? Por mais que a capa a folha seja uma folha bem boa de ler, que é uma folha bem amarelinha, sabe? Boa pra ler. Só que eu achei que a diagramação dele não ficou boa. Então, se eu achar uma edição melhor, talvez eu
adquira ela e abra mão desse daqui no sebo, sei lá. Enfim, essa é só por conta disso. Mas tem muita coisa aqui que dá pra marcar. Muita coisa. É aquele livro que eu acho que se tivesse papeizinhos ia ter 500 aqui. Enfim, é uma leitura que vale a pena. Se você tá gostando do vídeo, já dá um curtir, se inscreve no canal e ativa a notificação. Não temos uma frequência, um dia certo de postar vídeo neste canal. E eu descobri que o YouTube ele entrega vídeo de acordo com a frequência. Se for uma pessoa mais frequente, o YouTube entrega mais. Ou seja, não estamos na mira do YouTube. Então esse canal vai depender muito do compartilhamento das pessoas que assistem. Então se você gostou do vídeo, já compartilha com seu amigo que gosta de leitura, para ele escolher ler também, igual nós aqui. Vamos agora para o último livro dessa leitura. Esse livro aqui eu li em maio ainda. Aliás, de maio foi esse e o segundo livro das Crônicas de Amor e Ódio. Só os outros eu li agora em junho. Que livro! Que livro bom! Que livro bom! Não é um livro de fantasias românticas, não é um livro de fadas, não é um livro de... Conta histórias de amor. Um livro que conta histórias de amor. E um amor vivido de acordo com aquilo que as pessoas agem por impulso. Deu pra entender? Não, né? Gostei muito do personagem principal, do Radcliffe. E esse é um personagem que, assim, na minha opinião humilde, ele é uma pessoa bruta. Sabe aquele bruto no sentido de não lapidado? Uma pessoa que ele foi vivendo a vida, foi sobrevivendo. E conforme aquilo que ia vindo, ele ia reagindo e ele se tornou uma pessoa muito reativa a tudo que acontecia com ele. E não foi falta de exemplo, porque a pessoa que trouxe ele para Morro dos Ventos Uivantes demonstrou ali um certo grau de compaixão e ele não soube aproveitar isso durante a vida. Não soube trazer esse exemplo, muito pelo contrário, ele usou isso da pior forma que ele poderia fazer, agindo ali por impulso muitas vezes. Enfim, é sobre isso que fala o livro. Todo homem, na verdade, ele é bruto, né, gente? Toda pessoa, na verdade, ele é bruto. A gente nasce bruto e vai sendo lapidado conforme passa o tempo, de acordo com quem está perto da gente, de acordo com quem educa, enfim. Lógico que a maldade está sempre ali acompanhando, né? Está sempre ligada ao coração do homem. A própria Bíblia fala isso, que a maldade está ligada ao coração do homem. Eu sinto que tem muito disso, assim, no livro. Que fala muito sobre esse crescimento bruto e sem lapidação. Porque a gente tem no próprio livro exemplos de pessoas que foram criadas ali junto de uma figura paterna ou materna, enfim, e que foram direcionando a criação dessa pessoa e ela foi indo para um caminho um caminho totalmente diferente. Enquanto um foi totalmente bruto ali, né, no segundo momento a gente tem uma história de uma pessoa que ela foi mais bem criada, vamos dizer assim. E não foi culpa dele ter sido criado daquele jeito. Lógico que como ele teve uma oportunidade ali, ter o exemplo de uma pessoa que cuidou dele quando ele precisou, ele podia muito bem ter levado isso para a vida e ele não levou. E acabou se desenrolando numa pessoa ruim. Ele era uma pessoa ruim. E no fim da vida ele percebeu, né? Enfim, já tem spoiler demais nesse vídeo. E é um livro que eu leria de novo. É um livro muito bom. Fala muito sobre comportamentos humanos. E aqui vou emendar um vídeo no outro. Não, vou fazer isso não. Vou deixar isso pro próximo. Já clica no curtiu e já dá uma olhada que provavelmente vou postar junto o outro vídeo que vou falar sobre isso daqui. Tchau pra vocês, beijo e até a próxima.